quem não me conhece, para quem vai ver depois o vídeo salvo, eu sou a Iris e aqui no Profissão Brincante, o meu intuito é ajudar jovens a ganharem renda extra com o trabalho de brincante. Seja uma pessoa que tenha pouca ou nenhuma experiência na área. E quando eu falo de renda extra, eu falo de até R$ 5.000 como renda extra. Eu gosto de definir esse valor porque eu acho muito legal, eu como condutora desse trabalho, para pessoas que talvez nem conheçam essa profissão, tenham uma meta de aonde chegar, tenham uma visão. Mas eu sei que vocês podem me dizer que nunca ouviram falar de alguém que ganha, recebe esse valor. Ah, eu conheço um amigo que trabalha com isso e não ganha isso. Ah, eu trabalho com isso e tô longe de receber isso. E eu vou dizer para vocês que não é mesmo um valor típico, mas é um valor possível. E eu quero estar aqui com vocês falando tudo que eu passei nessa trajetória para que vocês consigam alcançar esse objetivo. Então, se você é jovem e precisa de uma nova renda, está buscando novas possibilidades de renda, se você é um artista e está buscando formas de vender o seu trabalho, formas de ganhar com a sua profissão, ou se você já é um brincante e está buscando se profissionalizar, buscando novas alternativas de capacitação, essa página é para você. E hoje eu vou falar de uma coisa muito bacana. É um tema que virou na minha cabeça no momento em que eu percebi dentro da trajetória da Quem Sonha. A Quem Sonha é meu trabalho como brincante e eu atuo lá há mais de 4 anos. E assim, quando eu comecei esse trabalho, ele foi acontecendo para mim. E eu fui percebendo o lugar que ele tinha na minha vida, o lugar de importância, e com isso eu consegui me destacar, porque eu fui descobrindo quais eram os meus diferenciais. E é por isso que eu quero conversar com vocês hoje sobre diferenciais. Essa palavra ela é muito usada no marketing, mas por ser muito usada, ela ficou subestimada mesmo, ela é mal usada, as pessoas não dão valor para esse termo diferencial. E eu queria questionar aqui nessa aula o que seria diferencial, o que é ser diferente, o que é se destacar no mercado, porque a gente também pode ser diferente para pior, né? E então, com isso eu quero dizer que nós, sobre o diferencial na visão do brincante, e eu quero primeiro dizer o que não é se destacar no mercado e o que não vai fazer com que você fature mais. Se destacar no mercado não é fazer promoções, não é cobrar o valor lá embaixo, nem muito menos, lógico, repetir tudo que você vê por aí e que até você mesmo percebe que não tá muito bacana, não é muito legal, não tem por que a gente repetir isso. Bom, então eu queria também perguntar para vocês e me perguntar por que compreender esses diferenciais. E eu percebo que no mercado de festas tem muitas pessoas que querem ter brincadeiras em festas, mas poucos brincantes oferecem uma experiência, promovem uma experiência coletiva de brincar. Perceba que tem uma diferença, né, entre brincar e promover uma experiência. E isso aqui tem poucas pessoas que fazem. Então, a gente já pode entender isso como um diferencial, certo? Bom, outra coisa também que a gente pode refletir como uma necessidade da gente repensar os diferenciais é que muitas pessoas que contratam não têm a percepção de valor do nosso mercado. Acham que qualquer um é capaz de fazer esse trabalho, acham que é um trabalho de baixo valor e é um trabalho de pouca capacitação. Então, muitas vezes as pessoas entram em contato com os brincantes, né? Então, se você já é brincante, você vai dizer que isso é verdade, e fica pechinchando o valor, fica pedindo para baixar o valor, fica desvalorizando esse trabalho. E então, a gente ganhar mais não significa estar condicionado a esse baixo valor, não. Eu acho que a gente se destacar e ser valorizado, pelo contrário, começa com nós mesmos, brincantes, valorizando a nossa profissão, refletindo sobre qual é o valor que eu coloco nela, qual é o diferencial e por que eu faço um trabalho que nem todo mundo faz. Certo? Ei, gente, tem muita gente bacana chegando aqui. Eu comecei a aula falando sobre se diferenciar no mercado de festas
E aí depois eu vou deixar salvo para vocês verem o princípio, mas para resumir, eu tô falando como se valorizar no mercado de festas, como receber mais e se diferenciar. Ó, aproveito já para pedir para vocês para mandarem, bom dia, Carol, para mandarem aqui nesse aviãozinho essa live para outras pessoas que possam gostar desse tema que nós estamos falando, para jovens que queiram empreender, que queiram receber uma renda extra, para artistas que estejam procurando uma nova possibilidade de trabalho, de receber dinheiro com a sua profissão, ou até de brincantes também que já atuam na área e estão buscando formas de serem valorizados. Voltando então para o nosso conteúdo, eu sei, quando eu falo de se valorizar, que você que já trabalha, igual eu falei, vai pensar, é impossível. Eu já tentei de tudo e é impossível ser valorizado como brincante. As pessoas não dão valor para isso, as pessoas não estão interessadas em ter um trabalho de valor, não. Elas só querem ter um trabalho mais barato. Eu sei que você está pensando isso. E eu sei que se você não é brincante ainda, tá conhecendo essa profissão aqui comigo agora, você deve estar se perguntando, mas eu nem sei qual que é o padrão de festas, quanto mais qual que é o diferencial de festas. Eu sei que também você pode estar se perguntando que é impossível você entender o que é que você sabe fazer de diferente e como que é possível fazer diferente de tudo que está sendo feito. Eu sei de tudo isso, não é porque eu tenho bola de cristal, não. Eu sei de tudo isso porque eu me fiz essas perguntas e refleti sobre elas por muito tempo. E, na verdade, refletir sobre isso é muito especial, porque é a partir dessa reflexão que a gente começa a se mover. E para mim, isso foi um grande impulsionador. Estar pensando nesse lugar, de como atuar de forma diferente, com certeza foi o que fez com que Quem Sonha se destacasse. Inclusive, estar aqui hoje comigo, vocês que estão aqui ao vivo, ou pessoas que venham depois, eu tenho certeza que só o fato de vocês estarem se perguntando já é um passo gigantesco e muito, muito, muito além do que muitas pessoas têm feito por aí. Bom, eu entendo essa questão de se diferenciar como o coração da Quem Sonha, o coração do meu trabalho. Hoje eu percebo que a trajetória que a gente criou, os clientes que a gente conquistou, o trabalho que a gente realizou, as profissionalizações, os treinamentos que nós demos e todas as realizações que nós já fizemos, parceria, tudo isso veio dessa percepção, que foi uma pequena chavinha que virou. Mas às vezes a gente sabe que para uma pequena chave virar na nossa cabeça, muita coisa tem que acontecer. E muita coisa aconteceu para mim, para que essa chave virasse na cabeça. Para hoje eu poder estar aqui compartilhando isso com vocês. Então, para mim é muito importante estar aqui trocando com vocês, para que vocês possam poupar tempo e alcançar mais rápido esse objetivo, porque o nosso intuito aqui não é sofrer enquanto brincante. O nosso intuito é mesmo alcançar esse objetivo com mais facilidade, porque quanto mais rápido a gente alcançar esse objetivo, melhor a gente pode estar, né, para poder realizar trabalhos de mais valor, ampliar o nosso público, ampliar o nosso mercado, porque não são todas as pessoas que gostam de ter brincantes, não são todas as pessoas que conhecem sequer esse termo do que é um brincante. Então, à medida do que a gente vai pensando junto, em que eu vou entregando isso para vocês, as minhas reflexões, vocês que atuarem nesse mercado podem também me ajudar. A gente pode fazer um movimento coletivo de educar o mercado para que todos nós criemos na cabeça do cliente esse valor. Então, se vocês percebem que se hoje uma pessoa chega pechinchando valor, é porque ela foi ensinada que o nosso trabalho é de baixo valor. Ela teve experiências negativas, ela percebeu que uma pessoa que estava ali fazendo era uma pessoa que não estava bem capacitada e por isso ela tem na cabeça dela que brincar em festas qualquer um pode fazer. Então, olha, percebam que sim, qualquer um pode se tornar um brincante, mas desde que passe por essa capacitação, que passe por essas reflexões, que se prepare para entrar neste mercado. Então, não é qualquer um que de um dia para a noite pode chegar ali e fazer qualquer trabalho, mas, né, passando por essa capacitação, eu acredito sim que todos podemos nos tornar brincantes e esse aqui é meu objetivo. Bom, então, dando um passo à frente em tudo isso que eu tô falando, eu queria falar com vocês como é que a gente se valoriza, como é que a gente se destaca, como é
esse diferencial? Se a gente puder chamar isso até de técnica, né? Poderia até entrar na cabeça das pessoas mais fácil quando a gente coloca isso como um nome, um método, uma técnica. Então, se vocês quiserem nesse momento, enxerguem isso como uma técnica, como algo fundamental. É importante. Abram a cabeça de vocês agora, esqueçam de tudo isso que vocês estão fazendo. O café da manhã que vocês possam estar tomando. Se estiver pensando por ali, para por um momento, presta atenção em mim. Vamos escrever, vamos pensar no que é que a gente pode se diferenciar. Então, eu acho que é importante que a gente busque, passo 1, a gente busque na nossa memória e na nossa experiência, e na nossa percepção no nosso entorno, todos os exemplos em que nós enxergamos que fazem um trabalho que a gente considera que não é bacana. E ao enxergar esse trabalho, nós vamos nos perguntar por que eu estou achando isso problemático. Então, nós vamos identificar o que é que a gente enxerga que não deve ser repetido e se perguntar por quê. Então, eu quero voltar um pouco atrás, né, onde eu expliquei por que é importante a gente pensar nesses diferenciais e contar de um exemplo. Um exemplo que fez uso disso e deu certo, lógico que o tempo inteiro eu tô contando para vocês aqui na Quem Sonha, que é esse mesmo meu intuito, falar da minha experiência, inclusive ter a página da Quem Sonha, vocês terem a página da Quem Sonha como uma referência também, de conteúdo, de trabalho, mas enfim, outras pessoas também exercem esse trabalho com muito valor e de forma diferenciada. E aí eu queria contar para vocês uma breve história. Eu não sei se vocês sabem, quem está aqui, que eu tive a experiência há muitos anos atrás. A minha primeira experiência de trabalho em que eu fui remunerada para isso foi como monitora de festas infantis, monitora de brinquedos. E eu gostava de estar nesse ambiente de festa e acho que foi importante para mim, como brincante, ter vivenciado isso. Só que eu observava muitas brincadeiras que eram feitas nas festas. Eu pude observar um universo das crianças e desse encontro de comemoração em eventos infantis. E acho que foi aí que foi construindo esse caminho da Quem Sonha. Pois bem, no lugar que eu trabalhava em 2 buffets. Eles tinham uma opção de animação. Tinha um animador que em dado momento da festa entrava e fazia ali um momento com as crianças que eles chamavam de animação. E eu não sei, não conheço todos os buffets, mas depois que comecei a trabalhar na Quem Sonha, pude observar também em outros buffets isso se repetindo. E era algo que me incomodava muito, assim, neste lugar. Porque eu observava que numa festa de 7 anos do Davi, que tinha 20 convidados e tinha o tema de Batman, esse animador fazia uma atividade, fazia a brincadeira, fazia a animação dele. Aí na semana seguinte, que eu voltava lá para trabalhar, na festa de 2 anos, de uma criança de 2 anos, da Manu, por exemplo, com 10 crianças do tema de unicórnio. Chegava lá e a brincadeira, a atividade, aquilo que acontecia lá, a animação, era a mesma. E aquilo eu me questionava, como é que pode ser o mesmo? Como é que pode, assim, as crianças elas estão ali como espectadoras, elas não têm troca. E olha, eu sou atriz, eu já apresentei espetáculos infantis, não só na Quem Sonha, há muito tempo atrás, e eu sei que mesmo quando a criança é espectadora, ela também constrói. Então ali eu observava um lugar em que as crianças eram receptoras, elas só recebiam passivamente aquilo que estava acontecendo e não eram convidadas juntos a construir aquilo. E aquilo me incomodava muito, porque eu percebia que não estava valorizando e estava passando para todas as pessoas que podiam entrar ali que aquilo ali era só uma coisa assim a mais que acontecia na festa, um frufru da festa. E não, o brincar não pode ser isso, não pode ser essa coisa a mais. Ele tem que ser a coisa que acontece ali. Afinal de contas, nós estamos falando de um evento infantil e o brincar na vida das crianças é a coisa mais importante. Então, o brincar no evento infantil, no aniversário da criança, ou não é a coisa mais importante?
E aí que tá, porque as pessoas não percebem que isso é a coisa mais importante. Os pais não percebem que isso é a coisa mais importante, mas sobretudo, sabe quem não percebe que isso é a coisa mais importante? Você, os brincantes. E aí, como que as pessoas que vão pagar por isso vão valorizar, se nem as pessoas que fazem isso se autovalorizam? E aí, nessa experiência, eu fui percebendo coisas que me incomodavam. Então, por exemplo, uma das atividades que eu achava que a criança não construía era que esses brincantes, eles se chamavam de animadores, né? Eles estavam sempre gritando com as crianças, falando em microfone, nunca ouvindo as crianças, se colocavam ali como um apresentador e não como um parceiro das crianças. Por exemplo, uma das atividades, eles dançavam músicas que às vezes eram do pop. Eu sei que criança às vezes gosta de música pop, mas uma música que não era pensada para a infância e as crianças só repetiam aquele movimento, premiavam a criança por brincar. Tudo isso eu fui problematizando, fui me questionando por que isso acontece. E aí, quando eu comecei a trabalhar com festas, eu comecei a buscar o que eu poderia fazer para ser diferente. E aí nisso, logo no princípio da trajetória da Quem Sonha como oficialmente empresa, eu encontrei outros grupos de teatro, músicos que fazem brincadeiras em festas, brincantes também, empresas que promovem brincadeiras, e ali foi que eu encontrei aonde estava o X da questão. Então, e aí com isso, lógico que eu fui encontrando também o meu caminho, mas o que eu quero dizer aqui também, deixar bem claro que eu não sou a inventora de uma nova maneira de brincar em festas. O que eu tô dizendo aqui é que o valorizar a infância através das brincadeiras nas festas acontece e já era feito por outras empresas e que também é feito pela Quem Sonha. Ei Maria, a Ana tá dizendo aqui, o que mais me incomoda são os brincantes que não proporcionam a experiência do brincar. É exatamente isso, né, Ana? Enfim, e aí voltando em tudo isso, eu quero dizer que já que a gente vai pensar como uma forma de se destacar naquilo que a gente vê como problemático, naquilo que nos incomoda e vai se perguntar por que isso incomoda, a gente também vai pensar naquilo que a gente já viu que é bacana e vai se perguntar por que isso é bacana. A gente começa a destacar quais são os pontos do que é bacana. Mas aí que tá uma coisa, a gente tá se diferenciando, eu tô perguntando como se destacar, certo? Eu tô colocando primeiro aqui no se destacar na questão de valorizar a infância, que isso aí já é um grande passo do que o mercado já enxerga. Bom, mas se nós vamos falar de se diferenciar, se destacar, não basta também chegar e copiar um outro trabalho, especialmente de alguém que lutou muito para construir esse trabalho. Então, aí que entra o terceiro ponto, observar o que não está bacana e se perguntar por quê, observar o que você acha legal e se perguntar por quê e buscar autenticidade, buscar o seu toque, buscar o seu lugar. E aí sim a gente começa a construir o verdadeiro diferencial, a verdadeira essência do seu próprio trabalho, a digital do seu trabalho. E isso da autenticidade é tão legal que na Quem Sonha a gente tem uma equipe, eu não trabalho sozinha, tem várias pessoas que foram construindo esse caminho comigo. E aí é legal que lá todo mundo tem o seu toque, tem o seu diferencial. Então a Maria também que tá aqui já brincou com a gente, a Thaís e a Lorena que passaram por aqui também são brincantes da Quem Sonha e vão dizer pra gente que sim, essa digital ela deve ser muito incentivada caso você tenha uma equipe. Se você for autônomo, você tem que se perguntar aonde estão os seus diferenciais. Então é promover um trabalho de qualidade, é se entender num trabalho que é diferenciado e é também buscar a sua essência, a sua autenticidade. E é lógico que isso também vai ser aos poucos. E o legal dessa autenticidade é que as pessoas também começam a falar dela para você. Então, a gente recebe feedback dos nossos clientes e quando um trabalho é bem feito, a gente recebe feedback sem pedir. Mas eu gosto também de mandar uma mensagem perguntando e pedindo, estimulando esse feedback, que isso pode ser até uma coisa, um assunto pra gente se falar, pra gente conversar aqui no Profissão Brincante, como conseguir depoimentos e a importância do depoimento. Mas uma forma, as pessoas estão sempre falando o que elas acham de bacana no meu trabalho ou na equipe, e isso é muito legal porque a gente começa a entender. Eu tenho uma brincante que ela é mais elétrica, mais energizada. Tem uma outra brincante que ela é mais tranquila, conversa de certa forma. Tem um que se comunica melhor com crianças menores, um que se comunica melhor com crianças maiores. Tem um que gosta de contar histórias e puxa brincadeira sempre contando histórias. Enfim, toda essa autenticidade vai aparecendo por aí.
Bom, então nós já entendemos aqui 3 pontos importantes, 3 formas muito legais de vocês entenderem como se diferenciar nesse coração aí da brincadeira, dessa essência da profissão. Por isso até que eu tô trazendo essa aula logo no princípio aqui do Profissão Brincante, porque eu acho que é uma coisa muito importante pra gente discutir logo de cara. E vai falando aí, gente, o que vocês estão achando disso, se tem mais coisas que incomodam vocês, se tem coisas que vocês já viram que é bacana. E eu vou seguir para mais um ponto de como se destacar. Pra gente falar, pois bem, agora eu vou até desacelerar pra gente conseguir concentrar aqui, que aqui é um grande ponto. A gente vai até abrir um novo universo de conversa aqui, que pra gente falar de valorizar a infância, de trazer a brincadeira como uma experiência, a gente precisa de pensar na infância. E aqui a gente tá aqui andando num lugar muito complicado, num campo minado mesmo, que é falar da infância. Porque depois que a gente deixa de ser criança, a gente constrói uma visão de fora da infância. E a nossa visão de adulto para a infância, ela acaba sendo muito distorcida. E isso é muito complexo, isso faz com que a gente não seja valorizado. Porque a gente tem que, a cada segundo da nossa profissão, se questionar o que é que eu estou fazendo, o que é que eu estou pensando da infância. A gente desvaloriza muito a infância. E se a gente desvaloriza a infância, a gente desvaloriza o nosso trabalho. E aí, eu gosto muito de usar um termo, e todos os treinamentos que eu dei na Quem Sonha, a gente sempre conversou sobre isso, que é o subestimar. Subestimar a infância. Não subestimem a capacidade das crianças, nunca subestimem, porque as crianças, elas são menores, né? Têm menos idade, vivenciaram menos do que a gente, estão ainda construindo o seu campo emocional, estão construindo ainda o seu campo motor, mas elas não são menos capazes e menos inteligentes. E a gente não tem que tratar elas como menos inteligentes. Então, às vezes, a gente escuta músicas que claramente subestimam a capacidade da criança. Você vê, pelo amor de Deus, isso aí tá tratando a criança como besta, né? Tá mostrando pra ela que ela não é capaz. E a gente também vê isso na brincadeira. Então, eu acho que é muito legal a gente refletir sobre como valorizar a infância através do que nós, como sociedade adulta, construímos através desse olhar para as crianças. E isso é muito importante porque desde que eu comecei a falar isso nos treinamentos, eu comecei a perceber o como que isso está tão forte no nosso inconsciente que às vezes a gente nem percebe aquilo que a gente fala que nos contradiz nessa questão do subestimar a capacidade da criança. Então, é um mantra. A gente tem que estar o tempo inteiro, não subestime a capacidade da criança, não subestime a capacidade da criança. Nós vamos tratar a criança como criança, mas nós vamos tratar ela, né, como um ser capaz de construir esse momento junto com a gente. Então, tendo esse mantra sempre vai nos ajudar a nos questionar. Opa, eu acho que aqui eu subestimei, né? Deixa eu ver aqui o que a Carol tá falando. Muito legal pensar nesses passos. Assim, a gente consegue abrir os olhos para diversas possibilidades e criar algo como metodologias de criação das brincadeiras. Isso. Eu acho também que esse termo metodologia e técnicas acaba ficando mais complexo quando a gente fala de criar brincadeiras, mas sim, com certeza, a gente pensar nisso como um passo a passo ajuda também a gente clarear esse entendimento dessas reflexões. Você uma vez falou sobre a diferença do brincar e do jogo, eu achei muito legal e tenho usado nas minhas aulas de dança. Você pode falar um pouco sobre isso, como isso acontece no momento da festa? Legal, Carol, depois eu posso até fazer uma live aqui falando sobre a diferença de brincadeira e jogo, né? Que isso também tem um campo um pouco teórico que às vezes eu acho que pode interferir na nossa prática. Aqui eu pretendo falar bastante da prática, mas eu preparo para conversar isso com vocês. E então, a gente não pode desvalorizar a infância, não pode subestimar a capacidade da infância e tem que se perguntar o tempo inteiro. Uma coisa que eu gosto muito, porque aí isso entra na nossa comunicação. Perceba que, tá, mas o que isso tem a ver com se diferenciar? Então vamos lá, vamos aterrissar aqui. Por exemplo, quando nós falamos do nosso trabalho no diminutivo, por exemplo,
porque a criança é diminutivo? Se é diminutivo, tem menos valor? Eu faço um teatrinho? Eu faço uma musiquinha? Eu faço uma historinha? Eu faço uma brincadeirinha? E perceba como a gente vai se acostumando com isso. E se a gente se acostuma com esse subestimar da infância, a gente se acostuma com essa ideia de que qualquer um faz esse trabalho, que esse trabalho é um trabalho de baixa capacitação, que esse trabalho é um trabalho de baixo valor. A gente demonstra isso para os nossos clientes e a gente repete e mantém esse mercado que desvaloriza a nossa profissão. Então, quando eu falo que eu faço um teatro, que é um teatro que tem as mesmas técnicas ou tem o mesmo trabalho de preparação, de dedicação do que um teatro que foi feito para o adulto, por exemplo, porque pode ter muitos atores que estejam nos assistindo, ou música. O músico sabe que para fazer uma música infantil, ele tem também que trabalhar diversas técnicas. É um trabalho, né, cuidadoso, que vai trazer muitas coisas do universo, da estética, enfim, eu não conheço de música, mas ele vai me dizer que sim, é muito trabalhoso, tão trabalhoso quanto fazer música para adultos. Então a gente não pode perpetuar esse universo que desvaloriza e subestima a infância, porque nós trabalhamos para a infância e se a gente subestima a infância, a gente subestima o nosso trabalho. Então não, vamos colocar a criança no lugar de valor e vamos colocar o nosso trabalho no lugar de valor. Então, retomando, nós temos que primeiro nos perguntar o que a gente está vendo por aí, dentro desse universo de festas e eventos ou qualquer trabalho que seja feito para a infância, que a gente se pergunta, que a gente questiona e percebe que tem algo que não está bacana e por quê. O que a gente está vendo que a gente entende, uau, isso valoriza a infância, uau, isso tem um trabalho que me captou, por que isso me captou, por que isso está pegando nas crianças, por que as crianças estão ali hipnotizadas por aquilo, se questionem. Busquem a autenticidade de vocês e busquem o tempo inteiro como mantra o não subestime a criança. E crie ali, vire o fiscal, o seu autofiscal do não subestimar a infância. E aí, por fim, você vai começar a perceber o quanto isso é automático e que se a gente se cega para isso, a gente continua perpetuando esse trabalho que desvaloriza a infância. Por fim, acho que a quinta coisa que faz com que a gente se destaque e se valorize nesse trabalho e consiga, portanto, cobrar mais e receber mais pelo nosso trabalho é a capacitação. E aí, se você está aqui comigo na Profissão Brincante, seja bem-vindo e você já tem meio caminho andado, porque aqui eu quero contar para vocês todos os atalhos possíveis que eu aprendi e todas as dificuldades possíveis e erros que eu cometi que eu indico vocês a não cometerem. Então não, gente, se destacar e receber mais não está ligado a entrar nessa lógica desse mercado que desvaloriza. E eu sei que isso é muito complicado da gente dizer, até porque falar sobre dinheiro com artistas ou brincantes ou jovens, às vezes a gente está num campo complexo, né? Às vezes é difícil a gente falar, poxa, ela tá aqui prometendo renda extra, esse trabalho é para infância. E, gente, é importante que a gente pense e valorize ser bem remunerado. Então, eu já tive experiência de trabalho, antes de ter a Quem Sonha, com uma empresa de recreação, que falava assim, nossa, mas o cara cobra tanto, é um absurdo ele cobrar tão caro nesse trabalho. Poxa, a pessoa tá dentro do mercado e tá ali criticando a pessoa do mercado que está cobrando mais, ao invés de criticar por que o nosso mercado não permite que todos nós cobremos mais por isso. Então, eu não estou falando aqui para uma questão de não tornar nosso trabalho acessível, mas eu estou falando aqui de um mercado que paga não sei quanto por uma decoração, não sei quanto pela confeitaria e pelo buffet e pelo espaço, pelo salão de festa, e tá tudo bem, né? Pagar caro nisso também, mas por quê? Que o nosso trabalho, porque você que já brinca em festa vai concordar comigo. Você sabe que as pessoas ligam pra gente depois que já tem o lugar marcado, todos os convidados, já tem o buffet contratado, já tem até fotógrafo contratado, já tem tudo, e o brincar chega por último, 2 dias antes da festa, tem gente que liga pra gente perguntando e querendo marcar. Então, se nós não começarmos a nos perguntar como é que a gente se valoriza e como a gente busca se diferenciar, não vai ter ninguém, não vai ter nenhum cliente que vai falar, opa, bora valorizar, se a gente não está se valorizando. Então, eu acho muito importante a gente começar a entender que esse trabalho é um trabalho que
deve ser valorizado, que é um trabalho que é único, né? Quando a gente fala de autenticidade, e que promove uma experiência. Então ali nós estamos falando de encontros comemorativos, um aniversário, uma experiência, e aí a gente entra dentro dessa experiência da comemoração para promover um momento ali que é único, uma roda de brincadeiras dentro do aniversário da Ana. Isso é muito especial. Um espetáculo, uma contação de história dentro do aniversário do Arthur. Isso é muito especial. Um show musical dentro do aniversário da Sofia. Então isso fica marcado. E a gente precisa de buscar entender essa questão de promover uma experiência e de valorizar a infância. Quando a gente entra nisso, quando a gente percebe esse lugar, é aí que eu falo, foi aí. Foi essa chavinha que virou na minha cabeça. Foi aí que eu percebi que o lugar, que o coração, o cerne da quem sonha está aí. Entendeu? E aí é um lugar que a gente nunca para de pesquisar. A gente nunca para de pesquisar o valorizar a infância, o promover uma experiência, né? A gente vai estar sempre atento a buscar novas brincadeiras. Então a parte de aprender a ser brincante vem junto dessas reflexões, desses pensamentos. Então eu tô te adiantando todos esses questionamentos porque são coisas aí que podem estar emboladas dentro da sua cabeça ou podem ser coisas que ainda nem surgiram na sua cabeça. Mas se você entende nesse momento inicial, ou se você já vivenciou alguma experiência e está tendo a oportunidade de voltar atrás e construir essa base, construam a base do trabalho de vocês por essa perspectiva, que vocês vão ter uma base sólida e duradoura. Porque não adianta também vocês quererem cobrar X hoje e daqui a um mês cobrar 3, 4X. Porque as pessoas que pagam X não vão querer pagar 3, 4X, elas vão ficar com raiva de você ter aumentado o seu preço. Então não pensem, não se enganem que falar assim, vou cobrar menos pelo trabalho e aí todo mundo vai conhecer meu trabalho, eu tô iniciando, tenho que cobrar menos. Então isso é um entendimento de precificação que é equivocado. Pelo contrário, se você se valoriza e se você entende quanto é que você precisa receber para isso, e aí inclusive depois a gente pode preparar uma aula sobre precificação, a gente vai entender que é melhor eu começar lá no 3x e buscar fazer divulgações, enfim, e começar a educar o mercado que meu trabalho é 3, 4x do que tem gente aí cobrando. E aí eu não tô falando, né, de novo, repito, assim, respeito a todos que trabalham nessa profissão, respeito completamente o entendimento de tornar esse trabalho acessível, mas eu estou falando sobre uma percepção de desvalorizar, sabe? Porque a mim muito me chateia ver gente, assim, fazendo um trabalho que nem cobre nossos custos. Entendeu? Fazendo um trabalho, contratando pessoas e brincantes aí numa situação assim, que chega a ser desumano, sabe? Então eu não vejo sentido a gente promover o nosso trabalho se autodesvalorizando, desvalorizando os profissionais que trabalham com a gente. Então pensar sobre o dinheiro, por mais que seja assim um tabu dentro da nossa profissão, é fundamental. Deixa eu ver aqui a pergunta da Shirley. Bom dia. Valorizar e cobrar menos pelos trabalhos, para mim, é bem complicado. Existe uma tabela para que possamos nos nortear? Shirley, não existe. Eu vou até procurar saber um pouco mais se dentro do mercado de recreação e animação, se existe algum, porque eu sei que existem algumas associações, e aí eu posso buscar para ver se existe, mas eu nunca ouvi falar disso não. O que eu sei é da gente estar sempre atento ao mercado e entender né, o valor, né, quanto a concorrência está cobrando, para a gente também se estabelecer, enfim. Então, a gente vai fazer mesmo, já estou entendendo que nós vamos precisar muito de falar sobre precificação, e para mim é muito, muito, muito importante, eu estou muito grata de poder falar para vocês sobre dinheiro. Então, para mim, tudo isso, contar para vocês do coração da quem sonha também é muito importante. E aqui, para finalizar, já que eu falei desses 5 pontos fundamentais para vocês perceberem, para se destacarem e para poderem cobrarem mais, para poderem ser mais valorizados financeiramente com o trabalho de brincante, eu quero falar, lógico, do que a gente faz de errado, né? Já tô aqui falando, né, de muito, acaba que a gente vai sempre contrapondo, mas aqui para finalizar eu coloquei esse tópico, eu gosto sempre de colocar o que não é legal, deixar bem claro. Então acho que como não se destacar é depois de vocês terem assistido tudo isso comigo, vocês fecharem os olhos e continuarem repetindo o mesmo, porque acham que a única forma de estar no mercado é cobrando menos, acha que é mais cômodo repetir a desvalorização da infância, fazer aquele trabalho que está sempre feito daquela forma.
E uma outra forma que eu acho que a gente nunca vai se diferenciar é isso mesmo, não valorizar a infância em primeiro lugar. Não entender que o nosso trabalho, apesar de sim termos que aprender a puxar uma brincadeira, a conduzir uma brincadeira, se você é músico, a tocar um tambor, um instrumento, parará, apesar de ter a parte técnica como muito importante, como fio condutor do nosso trabalho, a gente tem que entender que, em primeiro lugar, o norte de que a gente vai estar sempre buscando é a infância. Então, a gente tem que se conectar com esse público nosso, né? Então, eu não acho que é possível a gente fazer um trabalho fazer o nosso trabalho sem gostar, sem valorizar, sem buscar pela infância. Infelizmente, se vocês não gostam, eu vou ter que dizer para vocês que esse não é o caminho de vocês. Vocês podem até aprender a gostar, porque às vezes a gente não abriu o nosso olho ainda. Às vezes nós somos jovens e ainda não tivemos nenhum contato com a infância, a gente nem sequer sabe que a gente não gosta. Mas se você tá aqui, já tem ciência que você não gosta desse tema, não gosta da infância, não gosta de criança, infelizmente isso aqui não é pra você. Então, né, vamos voltar de novo, que não é pra todo mundo, né? Quando a gente fala que tem clientes que acham que qualquer um faz o nosso trabalho, não é pra qualquer um, então, né? Então, gente, se vocês não gostam da infância, não adianta. A gente precisa de gostar e de entender e de valorizar, porque é um trabalho que vai pedir para que a gente esteja sempre conectado com esse universo. Então, né, eu vou ler aqui as perguntas, deixar esse momento para mais perguntas. Quem tiver aí mais coisas para poder falar comigo, muito maravilhoso ouvir essas dicas. Aula sobre precificação, por favor. No campo artístico é mais complexo pensar em questões financeiras, mas é crucial. Eu falo isso o tempo inteiro, sabe, Shirley? E aí, o evento, né, foi uma ótima alternativa para mim enquanto artista e atriz. Se você é músico, ator, música ou atriz também, vocês vão perceber que sim, esse é um trabalho que é uma ótima alternativa, porque já é do mercado cobrar por esse trabalho, né? A gente não faz festas gratuitas. Então, uma ótima alternativa para a gente cobrar, mas conversar sobre isso, entender que isso é necessário e que cobrar dinheiro faz com que o nosso trabalho seja ainda melhor, é muito legal, né, Shirley? Então, se alguém tiver mais alguma dúvida, eu tô querendo passar aqui pra minha dica final, pra gente finalizar essa aula aqui, ó. Tá no meu coração já. Acho que a conexão com a infância, principalmente a memória sobre a nossa infância, como nos sentíamos e ainda sentimos e como brincamos, é essencial para o brincar e mesmo o ensinar para as crianças. Sim, o mais legal é que a gente não é todo mundo que foi terceira idade, né? Tem pessoas que trabalham com a terceira idade. Não é todo mundo que foi idoso, não é todo mundo que foi adulto, não é todo mundo que teve 40 anos, mas todo mundo passou pela infância. Ou tá na infância ou vai passar pela infância, né? E aí isso é muito legal, porque a gente pode se conectar com isso, né? Se questionar, lembrar, retomar o que nós vivemos, que foi bacana, que não foi bacana, quais eram as nossas experiências de comemorar, né? Já que nós estamos falando de festas, como é que a gente comemorava, como é que a minha família comemora e comemorou. Se conectar com tudo isso também vai fazer com que o nosso trabalho tenha mais autenticidade, Carol. Isso é um ponto muito importante para aquilo que a gente falou de encontrar a nossa digital desse trabalho. Então, a gente se reconectar com a nossa essência desde a infância. Lembrem-se sempre disso, gente. Todos nós já fomos criança e isso é muito especial. Isso é muito legal a gente pensar. Então, ó, vou fechar. Quem tiver mais perguntas, podem me mandar. Entrem aqui no nosso canal, que eu deixei fixado aqui, ó, Profissão Brincante, é Telegram. Lá no Telegram eu mandei na última aula um exemplo do que nós usamos para as redes sociais, que eu falei aqui sobre o tripé das redes sociais, foi muito legal. E aí eu finalizei a aula, já mandei um conteúdo complementar por lá, já mandei alguns textos reflexivos, hoje eu tô preparando um áudio super legal, então estejam presentes lá porque lá o conteúdo é exclusivo. E se puder também estejam presentes aqui comigo, que vai ter muito tema legal. Já sei que eu vou ter que falar sobre precificação. Também estou pensando em fazer alguns conteúdos mais voltados para a parte do brincar, do conduzir a brincadeira. Todos nós já fomos criança, mas cada infância é diferente, por isso precisamos pensar nessas diversidades, né? Com certeza, Ana. Todo mundo tem a sua autenticidade e também vamos
pensar nas diferentes realidades também, condições, o que condiciona o brincar, isso é muito legal. Então, eu queria finalizar a aula dizendo que sim, hoje foi uma aula mais reflexiva e eu gosto muito, né, de passar para a prática, porque o nosso trabalho ele é prático e é muito legal. Acho que tem que encontrar aqui um equilíbrio também de não ficar sempre no reflexivo e não passar para a prática, mas eu acho que algumas coisas é muito importante a gente se comunicar sobre elas, até porque tem algumas coisas que não são ditas também, né? Que param aí na percepção de todo mundo e a gente não faz esses encontros para poder dizer, né? Não tem ninguém falando aqui sobre isso. Eu ainda não conheço algum outro perfil que esteja se dedicando especialmente para essa profissão, assim como nós, daqui do Profissão Brincante. Então esse espaço ele é ausente sim e é muito bom ter vocês aqui. Shirley, eu vou postar a primeira aula no YouTube, nós nos decidimos e aí eu te mando, tá bom? Então, para finalizar, nossa dica final, nosso exercício final, não tem como fugir da reflexão, assim como toda a nossa aula foi reflexiva. Mas para aí também não ficar só na cabeça, peguem lápis e papel, anotem, coloquem canetinhas coloridas, igual eu gosto. Eu falei com vocês na última aula, né? O exercício, a dica final, a pequena dica, assim, o pinguinho aqui desta aula vai ser refletir, se perguntar o que eu entendo quais foram as minhas experiências com festas infantis e com brincar na festa infantil. O que eu entendo como experiência em festa infantil e quais foram as minhas, né? Aí você pode me dizer que você nunca brincou em festa, tudo bem, mas você já teve a sua experiência como convidada de uma festa, enfim. Se perguntem qual é essa sua experiência, porque a partir dela vocês vão poder construir, né, esse caminho dos diferenciais. Então, reflitam, façam esse exercício de refletir sobre qual é a experiência de vocês, anotem isso, percebam o que não tá bacana, se perguntem por quê e vamos embora, né? Construir essa valorização da infância, construir essa valorização do nosso trabalho, começando por nós, brincantes. Tá bom, gente? Um super beijo pra vocês. Muito obrigada por estarem aqui comigo hoje. Espero vocês lá no Telegram, que tá aqui fixado. Um beijo pra vocês. Tchau!